Salmo de número 49. Povos, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, aos quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vamos orar. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por esta manhã, queremos lhe agradecer porque estamos na tua casa, apesar, ó Deus, de não estarmos como gostaríamos, mas somos gratos ao Senhor. Agora, ó Pai, pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração. Ficamos, ó Pai, alimentando-nos sozinhos, mas hoje nós podemos prestar culto ao Senhor, podemos ouvir a tua voz, por isso nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito haja em nós, opere na nossa vida, aplique a palavra em nós, porque sem a ação do Senhor, através do teu Espírito, nós não sairemos daqui edificados. Mas se o Senhor operar em nós, tirar a parte humana, tirar toda a tristeza de nós e aplicar a tua palavra à nossa vida, nós sairemos daqui edificados para a glória do Senhor. Por isso, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, orando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, momento de a gente pensar um pouco nessa pandemia que nós estamos vivendo nela e entendermos que essa pandemia veio para mudar o rumo de toda a história da humanidade. O mundo não será mais o mesmo. Quando você começa a ouvir os filósofos, até mesmo aqueles que são ateus, eu semana passada fui ouvir um filósofo ateu, um brasileiro, e ele fala claramente que a humanidade não será mais a mesma depois disso.
toda a estrutura da humanidade foi desmoronada, ao ponto de nós ainda não conseguirmos perceber o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Precisa de muita reflexão, de muita atenção. Haja vista, por exemplo, se nós persistirmos nisso que nós estamos fazendo aqui hoje, é provável que a gente passe aí, se persistir aí 1 ano, 2 anos assim, é provável que você passe aí 6 meses sem encontrar com um irmão na igreja, sem encontrar com um irmão na rua, sem vê-lo, a não ser através de um celular. Imagina a consequência disso. Como que isso pode atrapalhar a nossa vida? Os pilares da sociedade moderna estão, aqueles pilares idólatras que a sociedade moderna tem, estão sendo completamente destruídos, que são praticamente 3 pilares que a sociedade moderna tem como ídolo e que estava praticamente chegando dentro da igreja também, que é a riqueza, que o dinheiro pode todas as coisas, que eu posso, se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, e agora estão descobrindo que a riqueza acaba da noite para o dia. Não se sabe ainda quantas empresas quebrarão, eles nunca vão descobrir quantas que quebraram e que vão quebrar nos próximos dias. Então a riqueza, ela não é base para nada. A ciência, muitos adoravam a ciência, achando que a ciência resolve tudo, e nós estamos aí sendo consumidos por um vírus, e a ciência não pode fazer nada, porque não sabe de nada, não entende nada, depende de Deus para poder descobrir as coisas. E o terceiro pilar é o governo. Muitos confiam nos governos, os governos estão quebrando, parando, não tem o que fazer, ninguém tem o que fazer. Este salmo é um salmo, é o último salmo relacionado aos filhos de Corá. Nós não sabemos se foram eles que fizeram, ou se foi direcionados a ele. É um salmo de sabedoria, como é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Ele começa dizendo isso, que ele é um salmo de sabedoria, ele diz isso aí no versículo 3, e é o texto do Velho Testamento mais claro com relação à ressurreição dos mortos. Nós vamos encontrar textos no Velho Testamento, principalmente quando comentado pelo Novo, como por exemplo o dia que Abraão foi sacrificar Isaac e que não sacrificou. O Novo Testamento diz que Abraão cria que Isaac seria ressuscitado, mas esse texto é o texto que mais fala claramente sobre a ressurreição dos mortos. Mas esse texto mostra que o homem não pode salvar a si próprio. E esse texto vem falar exatamente sobre a prosperidade dos ricos e a realidade da morte. E esse texto vai mostrar exatamente o que nós estamos falando aqui hoje, sobre o que nós estamos vivendo. A primeira parte do Salmo, se você ler aí do versículo 1 até o versículo 4, ele faz um chamado para que, ele faz uma introdução, e ele faz um chamado para que as pessoas escutem e prestem atenção na palavra do Senhor, principalmente nos provérbios, quando ele diz: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, ou seja, todo mundo tem que ouvir a palavra do Senhor, tem que buscar a palavra do Senhor. E eles dizem: os meus lábios falarão sabedoria, pensamentos. Então ele está fazendo nesses primeiros 4 versículos um chamado para ouvirem a palavra de Deus e ouvir os provérbios, ouvir a palavra do Senhor, que esta palavra, ela aplica-se a todos os povos, ela aplica a pobres e ricos.
Então ele faz um desafio para que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é uma realidade na nossa vida. Ele está mostrando a importância dos provérbios, das parábolas, da palavra num todo, mas ele está desafiando a que as pessoas, sejam elas de cultas ou incultas, mas que todos ouçam a palavra. E aí, voltando aqui para a nossa pandemia, eu acho que uma das coisas que pode e deve estar acontecendo no mundo é que muitos estão parando para pensar, que precisam de ouvir a palavra. E aí é interessante que surge de tudo. Eu já ouvi cada heresia nesse período. Tem áudio de tudo enquanto é jeito fora da palavra. Ontem mesmo eu escutei a Ziste respondendo um áudio de alguém, que eu não sei quem é, e dizendo assim, fulana, não escutei o nome, olha para a palavra, busca na palavra, isso não está na palavra de Deus. Então o salmista, ele está fazendo um desafio. Olha, preste atenção no que eu vou falar. Eu vou dar uma palavra, e ele desafia as pessoas a ouvirem o que ele ia falar. Então nessa introdução, ele chama a atenção para a palavra de Deus. E é o que nós temos falado há muito tempo, nós precisamos de buscar, nos aprofundar na palavra, e ele vai fazer isso. Ele vai dizer no versículo 4, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Quando ele diz ao som da harpa, porque era comum naquela época, os profetas, eles tocarem música no momento que estavam orando, buscando a Deus, eles tinham isso como hábito. Então ele diz, olha, ouçam isso. Do versículo 5 até o versículo 12, ele vai fazer uma colocação, que é exatamente o que eu acabei de falar aqui agora, quando eu disse que um dos pilares da idolatria moderna ruiu, que é a riqueza. Ele vai dizer nesses versículos que a riqueza é transitória. Ele começa dizendo, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então ele diz o seguinte, por que eu vou temer nos dias da tribulação aqueles que são ricos, aqueles que salteiam na iniquidade, que me perseguem, mas que confiam nos seus bens? Para que eu vou temer pessoas que confiam nos seus bens? Eu não preciso de temer em quem confia em dinheiro, em quem confia em riqueza, em quem confia em poder. Eu não tenho que temer. Então, no meio de uma pandemia dessa, o que está sendo questionado é exatamente isso, o poder, o dinheiro. Então, ele está dizendo que as riquezas são transitórias, elas são passageiras. Ele diz, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Se remir aqui você pagar um resgate, é aquilo que Jesus fez por nós, ele nos resgatou, é a redenção. Você comprar alguém que foi sequestrado, e ele vai dizer, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode comprar, o dinheiro não pode resgatar a vida de outra pessoa. O dinheiro não resgata. Você pode pagar um resgate de alguém que foi sequestrado e até libertá-la, mas você não pode resgatar a vida de uma pessoa com o dinheiro. Eu vi uma colocação na internet de uma mulher na Europa, que o pai, família muito rica, e ela dizendo que, ela disse lá na colocação dela, nós somos muito ricos, mas o meu pai morreu porque lhe faltou algo que é de graça.
o ar. Nós somos muito ricos. Meu pai morreu porque faltou algo que é de graça, o ar. Ou seja, a riqueza não pode comprar tudo. E o que a riqueza compra é passageiro. Ele diz que as pessoas morrem, ele vai dizer no versículo 9, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, ou seja, ele não consegue comprar alguém que viva perpetuamente. Ele diz: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Esse é o pensamento que o mundo pensa, que as suas casas são moradas para todas as gerações. E ele diz mais: todavia o homem não permanece em sua ostentação. Ele diz no versículo 11, olha que coisa interessante que ele vai dizer no final do versículo 11: chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. O sujeito vai ali, compra uma propriedade e dá o nome nela, como se fosse dele. E mal sabe ele que a vida dele é passageira, que aquele nome um dia alguém vai ficar com aquela terra e vai mudar aquele nome. E ele vai dizer: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Então ele está mostrando essa vida nossa que é transitória, que a vida é passageira, que a vida ela não tem como você comprar nada para acrescentar à sua vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, versículo 16. Eclesiastes 2, 16. A palavra do Senhor diz assim: pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Todos vão morrer, todos. E nós não paramos para pensar nisso. Então esse salmo está mostrando para nós que não importa, a vida é breve e a riqueza é transitória. Ninguém pode comprar nada. Na verdade, aquilo que você compra com o dinheiro é algo que é passageiro, é algo que fica neste mundo e que não há como você mudar. O versículo 13 ao 20, que vem a parte mais bonita do Salmo, é que ele vem falar da redenção divina. Ele começa: tal proceder estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Então ele continua dizendo: olha, aqueles que seguem as riquezas aplaudem essas pessoas, confiam nelas, e ele, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Toda beleza, toda formosura daqueles que não confiam no Senhor termina na cova, morre ali. Aí ele vai dizer no 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Os irmãos, os que depositam sua confiança e riqueza, eles serão consumidos. Aqueles que depositam a sua confiança na riqueza serão consumidos. Marcos capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: os discípulos estranharam as palavras do Senhor Jesus, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, aqueles que confiam na riqueza, o fim é terrível. E lembrando só aquele homem que diz lá em Lucas 12, versículo 19 e 20, aquele homem que diz para sua alma:
tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E ele vai dizer no final do versículo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens para quem será? Meus irmãos, é loucura nós confiarmos no mundo, nós confiarmos nas coisas do mundo. Mas o texto que nós paramos no versículo 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Deus é o único que pode tomar a nossa alma. Ele diz: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, aos quais já não verá a luz. Então pense numa coisa, não importa, todos vão para o mesmo lugar, mas o versículo 15 volta a afirmar: mas Deus remirá a minha alma. A nossa redenção está na obra redentora do Senhor Jesus. A nossa redenção, a nossa vida tem que estar apoiada nas verdades da palavra, na obra que o Senhor Jesus fez por nós, na sua morte na cruz do Calvário. Nós temos que ter claramente isso na nossa mente, no nosso coração. Não adianta, tanto o rico como o pobre, tanto o jovem como os velhos, todos morrem. E essa pandemia está servindo para nos mostrar isso. Estavam dizendo tanto que só morria acima de 60. Eu estava ouvindo isso muito, né? Então os jovens estavam achando que estavam ilesos. Aí essa semana fui ver lá nas notícias, um médico de 35 anos morreu. Ontem eu vi uma criança de 3 anos morreu. Um recém-nascido morreu. Então o que essa pandemia tem a ver? Tem a ver com isso que está aqui. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a vida é passageira, que a vida, nós não conseguimos manter a nossa vida. E o que é pior, aqueles que morrem sem Cristo ainda vão viver uma vida eterna em condenação. E o que o salmista diz aqui é: o Senhor remirá, é aquele que pode remir a nossa alma. A nossa redenção, ela está no sacrifício único do Senhor Jesus. A nossa redenção está no sacrifício do Senhor. Foi aquilo que o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós, que nós não temos como pagar para com Deus. Não há dinheiro que compre isso. Ele diz isso aí no início do texto, que não há dinheiro. Ele vai dizer no versículo 7, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Quem é que pode pagar a Deus o resgate daquele que está condenado ao inferno? Ninguém pode pagar. Não há dinheiro que compre isso. E outra coisa, também não há vida cristã que compre, porque não adianta você dizer: eu vou me resgatar, como pensa os arminianos, de que eles serão aceitos diante de Deus pela boa obra que eles fazem. Isso não existe. Só o Senhor Jesus pode mudar as nossas vidas. E tem um texto maravilhoso, eu estou lendo um livro sobre o primeiro capítulo de Efésios. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 3. Tem um texto aí formidável. Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, esse texto mostra claramente que a nossa salvação é um projeto do nosso Deus Pai, lá na eternidade, e a expressão nele, a expressão Cristo, amado, ela se repete diversas vezes nesses 14 versículos, diversas vezes, quando ele diz o amado, o Filho, Jesus Cristo, nele, vai repetindo, Paulo, ele dá ênfase clara, só ele, só o que ele fez. E aí ele vai encerrar dizendo, em quem também, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da salvação. Note que Paulo faz uma colocação aqui muito importante e interessante. A nossa salvação é através de Cristo, mas está envolvida nela, na nossa salvação, o evangelho do Senhor. Ele diz claramente, tendo nele também Cristo, crido em quê? No evangelho da salvação, crido na palavra de Deus, porque só ela pode realmente nos levar ao entendimento do que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós. E aí ele vai encerrar de forma maravilhosa, quando ele diz que o Santo Espírito da promessa nos cela até o resgate da sua propriedade, ou seja, nós somos propriedade do Senhor, nós somos comprados pelo Senhor. Não importa pandemia, não importa as loucuras do mundo em acreditar que riqueza pode salvar, que ciência pode resolver as coisas, que governo pode resolver as coisas são tão absurdas que na saída desse ministro da saúde, ele numa entrevista, ele vira lá, ele falando lá para um grupo de pessoas, ele vira e fala com toda a força, com toda a fé dele, a ciência é a nossa luz. Foi embora tudo, jogou tudo o buraco. A ciência é a nossa luz. Desde quando ciência é a luz de alguém, meus irmãos? Jesus é a luz. Jesus é a luz. Ele pode iluminar alguém para arrumar um remédio nessa pandemia. Ele pode iluminar alguém para sair da escuridão e verdadeiramente ir para a luz e ter salvação. Ele pode salvar, mas fora dele
não há salvação. Por isso, meus irmãos, eu queria concluir com algumas colocações, com 3 colocações para nós aqui nessa manhã. Primeiro, nós devemos tomar cuidado com essa teologia da prosperidade, essa ideia de que se eu creio em Deus, se eu tenho fé em Deus, Deus vai me abençoar e eu vou ter isso, vou ter aquilo aqui neste mundo. Nós estamos vendo que tudo aquilo que nós temos no mundo pode não ser aproveitado para nada. Para nada. Tem gente que tem empresa e ela está fechada, ela está quebrando. Tem gente que confiava no trabalho e agora está dentro de casa, não pode trabalhar. Tem gente que confiava em emprego. Cuidado com isso. Cuidado com essa ideia de que nós estamos no mundo para sermos abençoados no mundo. Nós não estamos no mundo para ser abençoados no mundo. Nós estamos no mundo para refletir a glória do Senhor e sermos abençoados numa vida eterna. Deus pode nos abençoar aqui? Pode nos dar trabalho? Pode nos dar casa? Pode, mas tudo isso, conforme diz esse salmo, é passageiro. É passageiro. Então, alegre-se numa vida simples, alegre-se de poder estar aqui hoje, porque muita gente talvez nunca mais voltará a uma igreja. Alegre-se. Segundo cuidado que você tem que ter o cuidado com esse consumismo, com esse materialismo que nós vivemos nele. Cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes você só quer ter. Lembre-se, você foi chamado para viver para a glória do Senhor. Cuidado com isso. Tudo isso está desabando nesse mundo, nesse período da história que nós estamos vivendo, e creio que nenhum de nós achava que poderia passar por isso ainda em vida. Nem se alguém falasse comigo eu não acreditaria. E terceiro, cuidado com a ideia arminiana. Cuidado com a ideia de que você consegue fazer algo para remir a sua vida. O texto é claro: ninguém pode pagar a Deus o seu resgate. Ninguém pode pagar a Deus o seu resgate. Ninguém pode alcançar a salvação pelos seus próprios atos, pela sua própria força. Todos que formos salvos, só seremos salvos pelos méritos do Senhor Jesus. Somos justificados por aquilo que Ele fez. Ele, somente Ele, só Ele é a nossa salvação. Esqueça dessa ideia de que você pode fazer algo para resgatar a sua vida, e creia numa coisa: a única coisa que nós temos realmente, que podemos sonhar com ela, é a nossa vida no céu, a nossa ressurreição, a volta do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que aos nossos olhos não parecem ser, mas dias complicados. Eu tive que ir a Belo Horizonte ver minha sogra, porque não estava passando bem, e tive que acompanhar ela até no hospital. Foi para uma UPA, ficou lá de um dia para o outro. No outro dia levaram ela para um hospital. Uma coisa muito difícil, porque ela sempre rodeada pelas filhas, cuidado pelas filhas, e levamos para um hospital em Belo Horizonte, onde eles estão levando todos os idosos que têm problema respiratório, qualquer que seja. Foi detectado nela uma pneumonia, e ela teve que ir para esse hospital. As filhas que foram acompanhando a mãe tiveram que ficar na beirada da calçada. Eu só entrei com um carro para pegar uma das que entrou na ambulância, e da porta do hospital para dentro ninguém passa. Aí você deixa um familiar seu, uma mãe, uma avó,
deixa lá e vai embora para sua casa. Você não sabe o que está acontecendo lá. É 1, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você não sabe, você não pode ver, você não pode entrar. Meus irmãos, Deus tem meios de confrontar a nossa fé. Aí quando nós voltamos para casa, eu escutei das Irtes uma frase para a irmã dela: você tem que confiar que Deus está no controle. Deus está no controle das coisas, meus irmãos. Deus está no controle da nossa vida. Por isso nós precisamos de confiar no Senhor, crer nele e sonhar com o céu. É a única certeza que nós podemos ter neste mundo. Quantos sonhavam em ficar ricos? Quantos estudaram? Quantos trabalharam a montar empresas? Quantos foram para os Estados Unidos? Foram não sei para onde? Correram para lá e correram para cá. Tem gente que está lá, está dentro de casa. Não pode sair de casa, não pode trabalhar. Ou seja, a vida é passageira. A riqueza é transitória. A única coisa que temos como certeza é a nossa salvação em Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por esta manhã. Agradecermos, ó Deus, ao Senhor, por podermos estar na Tua casa, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Agradecer, ó Deus, porque podemos prestar culto ao Senhor e principalmente, ó Pai, por podermos ter essa certeza, essa convicção de que o Senhor nos ouve. Ó Deus, quantas pessoas nessa pandemia estão desesperados, não têm confiança, não sabem para onde olhar, pessoas que suicidam por causa disso, mas nós temos uma certeza e uma confiança. A nossa certeza é que o Senhor Jesus morreu por nós, que nós confiamos nele, e a nossa confiança maior, ó Pai, é que um dia estaremos no Senhor, vivendo com o Senhor, morando eternamente com o Senhor e glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Cremos, ó Pai, na nossa salvação, cremos na nossa ressurreição, cremos, ó Deus, que um dia estaremos ressurretos, sem pecado, transformados num corpo que não morrerá por vírus, porque não haverá isso, ó Deus. Por isso nós louvamos o Teu nome e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que esteja derramando sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Por isso, ó Pai, leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a terra.